Da palavra, você abra sua Bíblia em Mateus 14, versículo 22 em diante. Obrigado, Geraldo. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 22. Mateus 14. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, queridos? Muito bem, amados. Eu quero falar um pouco dessa experiência espiritual a qual teve Pedro neste momento de vendaval, de turbulência. Mas antes eu quero trazer aqui algumas informações para que você possa atentar aonde eu quero chegar. Há um grande sociólogo desta modernidade chamado Bauman. Ele tem uma teoria com relação à nossa sociedade da atualidade. Ele entende que nós não estamos mais vivendo a modernidade, mas nós estamos vivendo a pós-modernidade. E ele chama essa pós-modernidade, ele chama de uma sociedade líquida. Por que uma sociedade líquida? Porque a modernidade a qual nós ultrapassamos era uma sociedade sólida, tinha objetivos. Essa nossa sociedade hoje é líquida porque ela é muito variável, não tem mais objetivos. Esse é o pensamento deste sociólogo. Amém, queridos? Ele acha que no período da modernidade, a qual nós já ultrapassamos, a sociedade tinha um objetivo. Por exemplo, havia pensamentos que poderiam modificar a sociedade. Anteriormente tinha o comunismo, tinha o capitalismo, a qual nós vivemos hoje inteiramente, mas as pessoas tinham ideais. Não, vamos lutar para implantar o comunismo, que aí vai ser a solução para a sociedade. Outros diziam: não, vamos expandir o capitalismo, que vai ser a solução para a sociedade. E a sociedade se dividia entre esses pensamentos, mas a sociedade num todo tinha objetivos. A sociedade queria alcançar. E hoje a sociedade não tem mais nenhum referencial. Hoje é somente o capitalismo mesmo, e isso tem trazido muitos e muitos danos à nossa sociedade, no sentido de não ter mais nenhum referencial. E esse grande sociólogo diz também que hoje
por nós não termos mais nenhum referencial de coletividade, nós entendemos que há algum sistema que possa ajudar a humanidade. Ele entende que hoje nós estamos vivendo objetivos pessoais somente. O nosso referencial hoje não é mais coletivo, é única e exclusivamente individual. O meu referencial é a minha vida. Não importa mais o que a sociedade pode melhorar ou piorar, não. O meu referencial é a minha vida. E isso tem tornado a nossa sociedade com relacionamentos frágeis. Porque se eu só penso em mim, e eu sou o próprio referencial, meu próprio referencial, e é por isso que a gente vê hoje famílias sem mais relacionamentos, frágeis. Porque se você chega numa casa, na hora da refeição, a família está reunida, mas cada qual está no seu, todo mundo no seu individualismo. Ninguém sabe mais o problema do outro dentro da casa. Estamos vivendo juntos, mas separados, porque nós estamos vivendo na era do individualismo. E tem mais, nós estamos vivendo uma era que nós temos relacionamentos distantes. Não, eu tenho 25 mil amigos no Facebook, mas eles lá e eu aqui. Eles vão ver aquilo que eu passo para eles, que eu tenho uma vida feliz, que eu tenho uma vida abençoada. As fotos são só. Todo mundo vê que eu sou feliz. Será que é mesmo? Mas o problema, querido, que eu cheguei à conclusão do que esse sociólogo fala, é que esse sistema está adentrando na igreja. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não pode jamais viver sem relacionamento. Se hoje nós somos cristãos, é porque nós temos relacionamento em primeiro lugar com Deus e em segundo lugar com nossos irmãos. E nós precisamos viver relacionamento. E isso, dessa sociedade louca que está aí do individualismo, tem trazido também um outro fator para dentro da igreja, que é a frieza que a igreja hoje está vivendo. Eu não estou falando da Sem Fronteira, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus em toda a face da terra. E eu posso dizer para você, meu irmão, nesse período eu visitei muitas igrejas, e eu posso dizer que eu sou muito feliz com a minha igreja. Eu sou muito feliz por congregar numa igreja como essa. Tem dificuldades, tem problemas, como toda igreja, mas eu fui para a igreja, e eu fui para várias igrejas grandes, igreja de 2.000 pessoas, igreja de 1.500 pessoas, queridos, e eu vou dizer uma coisa para você, o cristianismo as igrejas estão frias, dentro desta sociedade que nós estamos vivendo. Eu fui para uma igreja que tem 2.000 pessoas, o irmão ia fazer um evangelismo, estava há 15 dias com as inscrições abertas, para os irmãos ir fazer missões no Acaracuzinho, R$5 para pagar o transporte. Igreja, 2.000 pessoas, quantas pessoas tinham inscritos? 100? Mais ou menos 15 pessoas. Essa frieza que eu tenho falado, queridos, as pessoas não têm mais prazer de dizer eu sou um cristão, de pregar o evangelho, de pregar a palavra que transformou a minha vida, de dizer um dia eu era perdido, um dia a minha vida era arrasada, mas um dia eu encontrei com Jesus de Nazaré, Ele transformou a minha história, Ele transformou a minha vida, Ele transformou a minha família, e você precisa conhecer esse Jesus. Nós não temos mais sentido isso. E diante disso que nós estamos vivendo, nós temos 3 escolhas
Você pode dizer 3 escolhas? 3 escolhas a fazer. Desse quadro que está pintado aí, dessa sociedade individualista, dessa sociedade de relacionamentos distantes, nós temos 3 coisas a fazer nesse sistema que tem chegado na igreja e trazido também frieza para dentro da igreja. A primeira coisa que eu posso fazer, queridos, é não fazer a escolha de não fazer nada, ficar como eu estou, que está bom demais. Não, pastor, eu já estou com minha salvação garantida. Eu já conheço um pouco da Bíblia, pastor. Eu venho pelo menos uma vez por semana na igreja. Para mim está bom, pastor. Pastor, eu já falo até em língua, fui batizado com o Espírito Santo de Deus. O que é o que eu quero mais? Pronto. Aí para mim está bom, eu vou ficar como estou. Não há necessidade de eu buscar mais nada. Para mim está bom demais, pastor. Ainda mais eu congrego numa igreja abençoada. Tem um ar-condicionado, eu chego, sento ali. Receba a palavra, pastor, todinha. Minha Bíblia é toda riscada. Preciso mais o quê? Tenho Jesus na minha vida. Tenho Jesus no meu coração, que eu preciso mais de quê? Está bom onde eu cheguei. Essa é a sua primeira escolha que você pode fazer. Mas você também pode tomar uma outra decisão. Quer dizer, você pode ficar como está, mas você pode tomar uma outra decisão também, que é tomar o caminho inverso, retroceder. Não, eu já estou distante do Senhor, não sinto mais aquela presença do Senhor, eu vou retroceder. Sabe, algumas coisas do mundo me alegram mais meu coração. Algumas coisas do mundo têm me dado mais prazer do que estar na igreja. Eu não venho mais para a igreja, não. Você pode tomar essa decisão também, se você quiser. Mas tem uma outra decisão, né? Mas, aliás, falando nessa decisão de retroceder, só tem um problema. Que a palavra de Deus diz que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. A palavra de Deus também diz lá em 2 Pedro, abra aí 2 Pedro, capítulo 2, marque aí o texto, que nós ainda vamos entrar no texto. Mas, como é um culto doutrinário, vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 20 em diante. Amém? A palavra de Deus diz assim para aqueles que retrocedem ou pensam em retroceder. Versículo 20. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhe foram dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro da lama. Amém, queridos? Isso é a palavra de Deus que diz. Que se nós conhecendo a verdade, conhecendo a Jesus, nós preferimos retroceder, ele diz que nosso estado vai ser pior do que o primeiro, onde nós conhecemos a Jesus. É sério. É sério. E tem mais, o Pedrão aqui não alisa coro de crente não. Porque ele diz que é como se fosse um cachorro voltando para o vômito. É chicotada de couro de vaca seco nos nossos lombos. Por isso, queridos, essa não é uma boa opção de retroceder. Por isso, meu irmão, se você conhece a Jesus, se você conhece a verdade, permanecer firme, confiar em Deus, prosseguir, avante, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Mas há a terceira opção, né, que eu acabei adiantando aqui agora,
Então a primeira opção é o quê? Ficar como está. A segunda, retroceder. Mas tem a terceira opção. E o que é, pastor, essa terceira opção? É prosseguir em frente e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa opção, queridos. Porque se nós buscarmos a crescer, nós vamos ser grandemente usados por Deus. Deus, Ele investe em nós, porque Deus vai nos promovendo. Vamos passando lutas, vamos passando dificuldade, e Deus vai vendo a nossa persistência, Deus vai vendo o nosso amor a Ele, e Ele vai colocando cada vez mais, responsabilidade sobre nós, vai nos dando cada vez mais conhecimento, e para isso eu tenho que ter disponibilidade, e para isso eu tenho que ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus e não pelo espírito do mundo. Quantos entenderam? Pois bem, meus queridos, e é dessa maneira. E como é que nós podemos prosseguir e crescer no conhecimento de Jesus, em experiências com Deus, fortalecendo a nossa fé? Agora nós vamos para o texto que nós lemos esta noite. Se você está com a sua Bíblia já aberta aí no texto de Mateus capítulo 14, nós vamos ver aqui uma experiência pessoal do apóstolo Pedro, que teve com Jesus. Pedro, ele é um referencial do princípio da igreja, é um dos líderes que expandiu o evangelho, juntamente com Paulo. Mas para isso Deus foi capacitando Pedro passo a passo, assim como Deus quer nos capacitar passo a passo. Amém? Então nós vemos aqui Pedro, para que ele pudesse chegar onde ele chegou, ele teve que passar experiências com o Senhor. E nessa experiência que eles estavam no barco, e havia um grande vendaval, e eles veem Jesus vindo sobre as ondas, andando sobre as ondas, e Pedro diz: Jesus, se és tu, manda eu ir ter contigo. E Jesus diz: vem. E ele sai do barco, ele começa a andar sobre as ondas, mas ele começa a olhar o mar bravio, e ele começa a temer, e ele afunda, e ele grita: socorro, Jesus. E Jesus estende a mão e puxa Pedro. E aquilo ali foi uma lição prática na vida de Pedro. Mas para que nós possamos avançar na nossa jornada espiritual com Cristo, a primeira coisa que nós devemos ter, meus irmãos, é coragem. Diante de tudo que nós vivemos hoje, se eu quero continuar sendo um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, um cristão crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, eu tenho que ter coragem. Amém? Pedro, aqui ele teve coragem ao descer do barco. Eu fui pesquisar no dicionário, a definição de coragem é esta. O que é coragem? É moral forte perante o perigo, ou riscos, É bravura, é intrepidez, é firmeza de espírito para enfrentar situações emocional ou moralmente difícil. Isso é coragem. Quando eu tenho intrepidez, quando eu tenho firmeza de espírito, eu tenho coragem. Amém? Então, coragem, vejam só que frase linda, não é por as coisas serem difíceis que nós não temos coragem, é por não termos coragem que as coisas são difíceis. Porque se nós temos coragem, as coisas vão ficar mais fáceis. Se nós temos intrepidez, se nós temos ousadia, nós vamos prosseguir, nós vamos continuar em frente, nós vamos desbravar, nós vamos perseverar e nós vamos continuar crescendo no conhecimento de Jesus. Pedro, ele precisava de coragem. Sabe por quê? Porque isso nunca tinha sido feito antes. Eu creio que nunca ninguém viu Jesus andar sobre as águas, e nem nunca ninguém viu nenhum discípulo andar sobre as águas. Era algo inédito. E para fazer uma coisa a primeira vez, tem que se ter coragem. Talvez você esteja agora se perguntando,
Quantas oportunidades a gente perde na vida, porque a gente às vezes não tem coragem de iniciar. Não tem coragem de começar. Não tem coragem de dar o primeiro passo. Mas Pedro, ele desceu do barco, ele foi ousado, e ele fez o que os outros estavam todos se tremendo com medo de fazer. Aqui esta noite, meu irmão, eu quero falar uma palavra profética para a tua vida. Tem pessoas que há muito tempo aqui estão adiando projetos, com medo de dar certo ou dar errado. O que Deus espera é que você coloque a perna para fora do barco, que você desça, que você tenha coragem, que o resto Ele vai capacitar. O que Deus espera de nós é que nós tenhamos coragem. Porque se nós tivermos coragem, Deus Ele vai ser conosco. Deus Ele vai capacitar. Deus vai nos direcionar. Deus Ele vai apontar o caminho. Deus Ele vai ser contigo. Mas para isso é preciso coragem. Deixar esse medo de lado. Enfrentar riscos. Logicamente dentro da direção de Deus. Logicamente dentro da ordem de Deus. Vem. Quando Deus dá uma ordem, aí nós temos que ter coragem para fazer, executar. Sabe o que está acontecendo conosco, crentes desse século? É que nós estamos perdendo a capacidade de ouvir Deus. É porque nós estamos perdendo a capacidade de relacionamento com Deus. E por isso às vezes nós somos tão medrosos. Porque nós não temos mais aquela firmeza do Espírito Santo dentro de nós, que Deus diz, faça, embora tudo esteja contrário, e eu tomar posição e fazer, mas eu fico naquela dúvida, porque eu não tenho mais intimidade com Deus, eu não sei se é a voz dele ou é a minha vontade. Mas se eu tenho intimidade com Deus, Ele vai falar, faça, e eu vou fazer, porque eu sei que se meu Deus der uma ordem, Ele vai garantir a execução daquilo que Ele propôs. Nós agora, recentemente, demos um passo de ousadia, né? Tremenda crise do Brasil, tudo travado, tudo dificultado, dinheiro ninguém vê. Uma nota de R$100 para a gente ver, quando a gente encontra uma nota de R$100, a figurazinha da imagem lá faz assim, do sol quente, porque tanto tempo guardado no escuro que... R$100 ninguém vê mais não. Quando a gente vê, qual é o personagem da nota de R$100, hein? Quem sabe? Quem? Peixe? A garopa, é? Ah, rapaz. Então é por isso que eu não estou vendo, não tenho andado com anzol por aí, nem vara de pescar mais. É o peixe, né? Pois bem, meus queridos, nós, numa crise dessa, Deus nos deu uma ordem aqui na Sem Fronteira, né? Faça um negócio lá com o prédio. Nós fizemos, compramos aquele prédio, né? Graças a Deus já pagamos mais da metade. Falta aí uma metade. Mas já passamos do meio da jornada, né? E já estamos aí construindo ainda mais. Para isso é necessário coragem. Mas não é uma coragem louca. Deus falou, faça, e nós fizemos. E Deus tem honrado através da vida dos meus amados irmãos que têm entendido e compreendido esta missão. Deus quer usar a tua vida. Diz aí para o teu irmão aí, diz. Deus quer usar a tua vida, meu amado irmão. Mas para isso, Ele está esperando você sair do barco. Mas para isso, Ele espera que você coloque as pernas para fora do barco. Mas pastor, eu nunca fiz isso. Ele vai te capacitar. Se Ele falou, Ele vai te capacitar. Tem muitas pessoas aqui esta noite que estão indecisas há muito tempo. Tem muitas pessoas aqui. Mas esta noite Deus está dizendo, desce desse barco, meu irmão. Sai desse barco. Enfrenta as ondas, que eu vou te dar vitória. Amém? Somente os que recebem dão glória a Deus aí bem alto e aplaude a Jesus. Aleluias!
O barco é o último recurso humano. O barco é o último recurso humano que impede a nossa caminhada com o Senhor. Porque enquanto eu estiver no barco, eu estou me segurando no natural, nas coisas humanas. Eu só vou caminhar com o Senhor no sobrenatural quando eu descer do barco. Enquanto eu estiver no barco, eu estou confiando somente no barco. Amém? E para me andar no sobrenatural, eu tenho que renunciar ao barco. Quantos estão entendendo? Para mim renunciar, para mim andar no sobrenatural, eu tenho que renunciar ao barco. E é isso que Deus está esperando da tua vida, meu irmão. É hora de você largar o barco. É hora de você deixar de viver só nas coisas naturais. É começar a confiar mais em Deus e começar a andar no sobrenatural juntamente com Ele. Porque às vezes nós ficamos presos naquilo que é natural e nós às vezes não conseguimos ver o sobrenatural nas nossas vidas porque nós estamos só no natural. E eu digo uma coisa para você, talvez você esteja receoso de descer desse barco. Não, aqui é minha segurança, pastor. Mas Deus não está falando para você deixar. Se você está receoso, você olha aí no 14, 27, o que é que Jesus diz? Ele diz assim para você esta noite. Porém Jesus lhe falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Desce desse barco, vem andar comigo, vem para o sobrenatural. Deixa de temor, tem ânimo, tem força, tem fé, tem coragem em nome de Jesus. Rapaz, se nós formos olhar como Jesus, muitas vezes, Ele motivou as pessoas, Ele motivou aquele paralítico em Cafarnaum, dizendo: tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Ele olhou para a mulher com fluxo de sangue, ele disse: tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Se nós formos olhar lá para João, capítulo 16, 33, o que é que ele diz? No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Se nós formos olhar para Atos 23, 11, Paulo está numa prisão, o Senhor se apresenta a ele de madrugada e diz assim: Paulo, tem coragem, tem bom ânimo, porque Jesus quer que nós tenhamos bom ânimo, tenhamos coragem, que nós possamos com intrepidez continuar em frente, andando, marchando no sobrenatural de Deus, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, em comunhão com o Senhor, porque Ele vai direcionar nossas vidas. Mas para isso, coragem, meu irmão, desce desse barco, viver o sobrenatural de Deus. Pedro precisava de coragem, porque ele não sabia qual era o resultado se ele descesse do barco. E para descer do barco em meio às ondas, sem saber o que vai dar, tem que ter coragem. E Pedro precisava disso. Você talvez também tenha sido chamado para algo da tua vida, e você diz: não, mas eu não sei o que vai dar isso, eu não vou enfrentar. Mas deixa eu explicar aqui algumas coisas para você. Você sabe por que Pedro desceu do barco e andou sobre as águas? A ciência não explica isso, nem nunca vai explicar, porque isso é milagre, e milagre não se explica, se crê. Você sabe por que a ciência não explica como é que 2 pãezinhos e 5 peixes foram multiplicados e alimentaram a multidão? A ciência não explica, nem nunca vai explicar. Você sabe por que a ciência não explica que um morto 4 dias, Jesus chega e diz: vem para fora, e ele já podre, fedendo, ele sai como um menino? A ciência não vai explicar, porque são milagres, e milagres não se explica, somente crê. Eu não sei você, o que você tem apresentado ao Senhor, eu não sei o que você tem esperado de sobrenatural da parte de Deus, eu não sei o que você tem clamado ao Senhor,
Mas esta noite, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, você desça desse barco, ande por fé, creia no milagre, e você vai ver que o Senhor vai andar com você, e o milagre vai acontecer na tua vida. Aleluia! Aplauda Jesus! Você sabe por que Pedro precisava de coragem? Porque ele tinha que sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto, às vezes, tem que ter coragem. Amém? Olhe para mim. Olhe para mim. Nós vamos começar a pregar agora. Amém? Sair da zona de conforto, meu irmão, tem que ter coragem. Porque todo mundo quer uma vida tranquila. Todo mundo quer uma vida de sossego, de conforto, de paz. Todo mundo quer uma vida de felicidade. Amém? Tem aqui que não quer, alguém que não queira isso? Todo mundo quer, né? Pois é, isso é o problema. Sabe por quê? Porque a palavra ensina justamente ao contrário. A palavra, ela nos impulsiona a nós termos ação. A palavra, ela apresenta diferente. A palavra, ela diz que a gente tem que se arrepender para ter uma conversão, uma transformação e ação. E para tudo isso acontecer, eu não posso estar na minha zona de conforto. A palavra, ela usa verbos e termos que eu tenho que me mexer. É obedecer, é andar, é fazer, é trabalhar, é proclamar. E para me fazer tudo isso aí, eu não posso estar parado numa zona de conforto. Eu tenho que tomar uma ação. É isso que a palavra manda. Eu sei que é bom a gente ter uma vida de conforto. Eu sei que é bom a gente ter uma vida de tranquilidade, de paz, de rede de água de coco. Amém, irmãos? Mas a palavra pede da gente ação. A palavra pede da gente atitude. E para isso a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Quantos dons estão parados na igreja porque preferiram o conforto do que fazer a obra de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque o banco não me cobra nada, não. O banco, eu estou aqui, irmãos, ele não vai me cobrar nada, não vai me pedir nada, não. E é muito bom chegar na minha igreja abençoada e ficar no meu banquinho tranquilo. Mas Deus quer mais de nós. Sabe, tem uma geração aí fora do seu individualismo que não conhece a Jesus, nem vão conhecer se nós ficarmos sentados nesses bancos. E a vida passa muito ligeiro. E o Senhor Jesus está às portas para voltar, para buscar a sua igreja. E o Senhor Jesus quer usar a minha e a sua vida para proclamar o seu reino, proclamar o seu evangelho, proclamar a sua palavra, proclamar a salvação. Foi para isso que ele deixou a igreja nessa terra. Foi para nós levarmos o evangelho dele para as criaturas. E às vezes eu fico no meu banco, pronto, conforto. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 6, ele, logo no comecinho do capítulo, ele faz o milagre da multiplicação dos pães. Alimentou toda aquela multidão. Aí Jesus vai para uma outra localidade e as pessoas ficam procurando Jesus. E Jesus escuta que as pessoas estão procurando ele, porque achava que ele ia dar um bom rei aqui nessa terra. Porque ele ia alimentar as pessoas, ia curar, porque ele ia trazer uma vida diferente para as pessoas. Aí Jesus vai para um lugar distante e começa a orar com o Pai. Aí quando Jesus chega, aí Jesus começa a dar uma palavra bem daquelas de pregador mesmo, de chicote na mão. E Jesus diz assim: olha, vocês estão me procurando, eu sei por quê. É porque vocês querem somente o pão. Mas eu sou o verdadeiro pão. Eu que mato a fome de vocês. Vocês estão buscando as coisas terrenas, mas eu tenho as coisas espirituais para vocês. Se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue,
vocês não são, para canto nenhum vocês vão. Sabe o que foi que aconteceu? Era uma multidão, ficou só uns gatinhos pingados dos discípulos. Por quê, queridos? Porque Jesus, ele quis tirar aquele povo do comodismo e entender que o reino de Deus é um reino que exige ação nossa, desprendimento, e exige acima de tudo a direcionamento certo, que é buscar as coisas de cima em primeiro lugar, buscar as coisas espirituais, porque a própria palavra de Deus que nos instrui a isso, que se nós queremos buscarmos em primeiro lugar as coisas de Deus, do reino de Deus, Ele vai nos acrescentar tudo. Posso ouvir um amém? E é isso que Jesus espera de nós. Nós que somos discípulos do Senhor Jesus. Buscar as coisas do alto. Esta igreja, ela tem ensinado isso. Nós vivemos a palavra. Vivemos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Faz parte da nossa visão como igreja do Senhor aqui nesta terra. Amém? Porque nós poderíamos já ter umas 20 igrejas chamando o povo para receber chave de carro, apartamento, que se Deus quiser dar, Ele dá. Isso não é errado, se Deus mandar, Ele dá. Mas o que nós vemos hoje aí no evangelho que está sendo pregado, que é um evangelho comercial. E nós não vivemos esse evangelho comercial. Nós vivemos o evangelho que nós cremos no sobrenatural de Deus, segundo a sua palavra. Se nós vivemos segundo a sua palavra, o que está aqui, ele vai acontecer nas nossas vidas, um sobrenatural de Deus. Amém? Mas em primeiro lugar, Ele quer nos dar o que é de mais valioso que nós podemos ter, é a salvação, a vida eterna. Uma eternidade junto ao Pai. É isso que Deus quer para nós, queridos. A salvação. Amém? Então, queridos, para mim continuar avançando, isso requer foco. Se eu quero continuar avançando, eu tenho que ter um foco. E qual é o nosso foco? São as coisas dessa terra ou as coisas celestiais? Qual tem sido o nosso foco? Jesus, lá em João 5,19, diz assim: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Tudo que Jesus faz, é aquilo que Deus faz. Porque o nosso foco tem que estar em Deus. O foco da nossa vida deve ser Deus, irmãos. Se eu quero continuar avançando, eu tenho que estar com o meu foco em quem? Deus. E toda vez que eu conduzir a minha vida, os meus empreendimentos, os meus projetos, em consonância com a vontade de Deus, com foco em Deus, vai acontecer o que aconteceu com Pedro. Eu vou ter um encontro extraordinário com Jesus. Amém? Toda vez que eu colocar meus projetos, meus planos, minhas vontades, meus desejos, meus projetos em consonância com a vontade de Deus, com os olhos fixos em Deus, eu vou ter encontro extraordinário de milagres, assim como Pedro teve com Jesus. Porque Pedro desceu do barco, porque ele foi a pedido de Jesus, de acordo com a palavra de Jesus. Ele andou sobre os mares e se encontrou com Jesus num milagre extraordinário, porque ele obedeceu a palavra de Jesus. E toda vez que eu fizer isso, vai acontecer isso comigo. Toda vez que eu fizer isso, vai acontecer isso comigo. Por isso o nosso foco é Deus. E em segundo lugar, o nosso foco é com o nosso irmão. Eu só vou crescer e avançar se eu tiver meus olhos em Deus e os olhos no meu irmão para o abençoar.
Cutuca teu irmão e diz: está ouvindo o que o pastor está dizendo, irmão? É para me abençoar, irmão. Viu? É para nós estamos aqui, queridos. Olha só o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 22. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É para isso que nós estamos como igreja. Meus olhos têm que estar no meu irmão para abençoar ele. Para abençoar, irmão. Não é para falar mal. Não é para fofocar. Não é para criticar. Não é para querer derrubar o irmão. É para abençoar. Sabe uma coisa, irmãos? Nós às vezes temos a facilidade de ver muitos defeitos e dos problemas dos outros. E às vezes nós não olhamos para as virtudes. Eu fico triste com algumas coisas, irmãos, no meio do povo evangélico. Agora, recentemente, teve aquele caso daquela menina lá, Bianca Toledo, né? Todo mundo divulgando o que não presta. Irmão, a facilidade dos irmãos compartilhar a desgraça da irmã. Dos irmãos, né? Uma coisa boa não tem essa mesma facilidade de ser divulgado. Mas o que era ruim foi os irmãos compartilhando. Irmão, nós estamos precisando, sabe o que, irmão? Nós vivermos igreja. Um problema como esse é para nós dobrarmos o joelho e orar pela vida dos nossos irmãos. Não é nós compartilharmos e falarmos mal da vida dos nossos irmãos, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide que não caia. Porque nós não estamos aqui nessa terra para ser juízes, não. Porque todos nós vamos ser julgados. Juiz é Deus. E nós estamos precisando viver esse evangelho. Evangelho de restauração. Evangelho de amor. Evangelho de comunhão. Evangelho de ajuda. É isso que nós estamos precisando viver como igreja. Amém? Pulando logo aqui. Avançar requer, para concluir, fé. Quem quer avançar aqui com o Senhor? Peça cada dia mais fé ao Senhor. Fé. Pedro, ele estava determinado a fazer o que Cristo queria que ele fizesse. Disse: vem para fora do barco. E ele foi. Hebreus 11:6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é o quê? Galardoador, é recompensador. Eu creio que ele existe, eu tenho fé, ele recompensa. É isso que a palavra de Deus diz. Avançar significa determinar a vontade de Deus para nossas vidas e seguir e obedecer à vontade de Deus para nossas vidas. E se eu continuar fazendo isso, meu irmão, com certeza eu vou crescer cada vez mais espiritualmente. Eu vou crescer em comunhão com Deus. Pedro aqui teve um momento que ele fraquejou diante das ondas, mas pelo seu esforço, pela sua atitude de fé, Jesus estava ali próximo dele. Não se preocupe, meu irmão, porque se Deus mandar e por um momento uma coisa não der certa, o Senhor vai estar ao teu lado para estender a mão para a tua vida. Não se preocupe, meu irmão. O que Jesus quer é que você ande em fé, que você saia desse barco que você está, deixa a acomodação de lado, anda com intrepidez, com coragem, se levanta com ousadia, para que Deus possa abençoar a tua vida a cada dia mais, porque somente dessa maneira Ele vai nos renovar, Ele vai nos fazer crescer, Ele vai nos fazer cada dia mais andar em segurança através da sua palavra. Somente os que creem, aplaudam Jesus, glorifica ao Senhor e vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluias. Coloca a mão no teu coração. Glórias a Deus. Por favor, tem alguém que poderia vir aqui?